Doutor Brian, o Ministério Público apresentou hoje a denúncia daquele caso dos disparos de arma de fogo ali no centro de Patos de Minas contra o Clésio, né? Qual o teor dessa denúncia? O senhor teve acesso a essa denúncia? A que os irmãos vão responder e quais as qualificadoras? Foram duas vítimas. A vítima principal, que foi o Clésio. Em relação a ele, a denúncia teve 3 elementos de qualificação. E em relação a um outro transeunte, também houve denúncia de tentativa de homicídio, mas este com 2 elementos de qualificação. Doutor, o Ministério Público apresentou essa denúncia, né? Qual que é o próximo passo? O próximo passo é eles serem intimados, os réus serem intimados, para apresentarem suas defesas, arrolarem suas testemunhas e logo em seguida a audiência com um juiz monocrático. Depois ele decide se eles irão ou não à júri popular. Doutor, um dos irmãos, o Isaac, os dois estão presos, tanto o Samuel quanto o Isaac. O Isaac nega qualquer participação no crime, né? O que a acusação vê com relação a esse argumento de que ele não estava presente, de que ele estava em Patos de Minas, mas não participou? Maurício, a Polícia Civil, neste caso o inquérito presidido pelo Dr. Luiz Mauro, eles foram muito sérios na condução desse inquérito. E há uma testemunha que conhecem eles muito bem, da cidade de Guimarães, que claramente os reconhecem como sendo quem estava dirigindo e quem estava na garupa da moto. Existem outros elementos probatórios também. A irmã, né, também havia reconhecido eles e falado que esse assunto era realmente cogitado dentro de casa. Doutor, qual seria a motivação desse crime? Seria realmente a disputa dessa terra lá em Paracatu? Seria a disputa, contudo, o Clésio de forma alguma invadiu qualquer fazenda, muito ao contrário, tudo começou porque eles invadiram, né? Existe boletins de ocorrência nesse sentido e foi proposta uma ação que teve seu desfecho, dando o ganho de causa para o Clésio, para a vítima. Então ele não tinha qualquer motivo para ameaçar ninguém, mas porque a justiça deu ganho de causa a ele. Agora, doutor, é um caso bastante grave, né? E que se houver condenação, será uma condenação pesada, tendo em vista toda a situação que foi gerada por aqueles disparos de arma de fogo, em plena luz do dia, em pleno centro de Patos de Minas, que causou um alvoroço. Isso mesmo, Maurício. É grave, envolveu premeditação, envolveram várias pessoas, tanto na organização quanto na execução deste crime. A denúncia apresentou uma das qualificadoras, o motivo torpe. É aquele motivo, no caso aí, por causa de disputa judicial de uma terra, que o motivo é torpe. E a torpeza é aquela qualificadora que demonstra grande depravação espiritual do autor, né? É um crime de alta reprovação social. Também há o outro elemento de qualificação, o recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Tanto o Clésio quanto o Richard, né? O Clésio estava saindo do banco, andando normalmente na rua depois, e nunca poderia esperar que o atirador estava de frente a ele. E muito menos o Richard, né, que estava ali andando e por uma conduta que foi posta a efeito, pondo em risco comum a sociedade. Então, esse é o outro elemento de qualificação, pôr as pessoas em risco comum, como seria numa explosão, como seria no envenenamento de água, que muito além de atingir aquela pessoa, ele assumiu o risco de causar mal a outros e efetivamente causou. Então, esses 3 elementos de qualificação em relação ao Clésio e em relação ao Richard, só 2 elementos de qualificação. O recurso que impossibilitou a defesa da vítima e a ação que resultou o perigo comum. Doutor, tem um prazo para a justiça analisar e decidir se aceita ou não? É um caso que demanda mais tempo? Como a gente pode... qual que é a expectativa que a gente pode ter com relação a esse desfecho? Acreditamos que a
A audiência de instrução e julgamento vai se realizar o mais breve possível, se não este ano ainda, no mais tardar no início do ano que vem. E a Polícia Civil, ela agiu, a Polícia Judiciária e Investigadora, né, a Polícia Civil, presidida aí pelo Dr. Luiz Mauro, agiu de uma forma rápida e muito eficiente. E as investigações não cessaram. Então, houveram a denúncia desses dois irmãos e as investigações continuam referente a outros alvos que a polícia já tem provas e está aprofundando nessas investigações, mesmo porque foram colhidas ao tempo de uma busca e apreensão que foi feita recentemente, então, da examinação desses aparelhos celulares. O Isaac nega qualquer participação no crime e apresenta, inclusive, imagens de que ele estaria em Patos de Minas, mas em outro lugar, né? O que a acusação percebe com relação a essa afirmação? Olha, Maurício, os acusados estão sendo defendidos por um defensor de renome. A defesa, ela é sempre muito criativa, muito ilustrada com as hipóteses defensivas que apresenta, mas muito mais torpe, muito mais depravação espiritual demonstra se o irmão sabe quem é o verdadeiro culpado e deixa que o outro seja julgado inocentemente. Então, eu acredito que até então a história indicada pela Polícia Civil está correta.